Alguém já parou para pensar no que realmente define um grande líder? Olha, não é só sobre ser a pessoa mais inteligente da sala não, hein? A gente vai mergulhar aqui no trabalho super importante do Daniel Goleman para descobrir qual é o ingrediente secreto. E a boa notícia é que é algo que todo mundo pode desenvolver. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Todo mundo conhece uma história daquele executivo super inteligente, super qualificado, que é promovido para um cargo de liderança e simplesmente não dá certo. E o contrário também acontece. Aquela pessoa com habilidades técnicas boas, mas não fora da curva, que de repente deslancha como líder. Qual é o segredo por trás disso? Então, a resposta que o Goleman dá para esse quebra-cabeça é uma distinção fundamental. O QI, a nossa capacidade intelectual, é claro que é essencial. É o que permite que a gente entre em áreas complexas como medicina, direito, alta gestão. Mais uma vez que todo mundo ali já passou por esse filtro, o QI meio que perde o poder de prever quem vai se dar bem. É aí que a inteligência emocional, o famoso QE, entra em campo como o verdadeiro fator que faz a diferença. Certo. Mas quão importante é essa tal de inteligência emocional? E o Goleman não fica no achismo, não. A pesquisa dele analisou dados concretos. E olha, os resultados são de cair o queixo. Vamos dar uma olhada nos números. É isso mesmo que está na tela. Ao analisar os dados de 188 grandes empresas, o Goleman descobriu uma coisa impressionante. Quando o assunto é desempenho de alto nível, o que não é só mais um detalhe. Ele é 2 vezes mais importante do que a inteligência pura e as competências técnicas somadas. E essa história fica ainda mais séria conforme o cargo sobe. Lá no topo da pirâmide corporativa, onde, vamos combinar, todo mundo é inteligente, o QE é responsável por quase 90% da diferença entre um líder mediano e um líder que é uma verdadeira estrela. É um diferencial gigantesco. Tá, mas o que é exatamente essa tal de inteligência emocional? Calma, não é um conceito super abstrato, não. O Goleman divide a coisa toda em 4 componentes bem claros, que a gente consegue observar, entender e, o mais importante de tudo, desenvolver. O ponto de partida é a autoconsciência. É a base de tudo, sabe? É a capacidade de olhar para si com honestidade. Um líder que se conhece bem, por exemplo, sabe que prazos apertados o deixam meio irritado. E em vez de explodir com a equipe, ele comunica a pressão de um jeito construtivo. Ele conhece seus pontos fortes, mas, sem medo, também reconhece suas limitações. E uma coisa leva a outra. Com a autoconsciência, vem a autogestão. É a habilidade de não ser um refém das próprias emoções. Um líder com um bom autocontrole não tem uma reação impulsiva. Diante de uma notícia ruim, em vez de uma explosão de raiva, ele para, analisa a situação e responde de forma calma, ponderada. Isso cria um ambiente de segurança e confiança, o que é fundamental principalmente em tempos de crise. Empatia aqui não é sobre ser sentimental ou querer agradar todo mundo. É uma ferramenta de gestão super estratégica. É considerar os sentimentos das pessoas na hora de tomar decisões inteligentes. É uma habilidade crucial para liderar equipes, para reter talentos e para entender clientes e colegas de culturas diferentes. E para fechar o pacote, a gente tem a habilidade social. É aqui que tudo se conecta. Um líder com autoconsciência, autogestão e empatia usa a habilidade social para colocar tudo isso em prática. É a capacidade de inspirar, de persuadir, de se conectar com os outros, transformando a inteligência emocional em resultado de verdade. Ok, mas como é que tudo isso se traduz em ação, na prática? A pesquisa identificou 6 estilos de liderança bem diferentes, e cada um deles tem um impacto distinto no ambiente de trabalho. Nossa, essa analogia é sensacional. Ela mostra que os líderes mais eficazes não usam um único estilo o tempo todo. Pelo contrário, eles são flexíveis. Eles analisam a situação e escolhem a ferramenta, ou seja, o estilo certo para aquele momento específico, conseguindo tirar o melhor da equipe. A pesquisa aponta esses 6 estilos. 4 deles, o visionário, o treinador, o afetivo e o democrático, quase sempre criam um clima de trabalho positivo. Já os outros 2, o moderador e o coercitivo, são ferramentas para se usar com muito, mas muito cuidado. Pensa neles como um bisturi. São superpoderosos numa crise, numa emergência, mas se usados no dia a dia, podem ser bem destrutivos. Tudo isso soa muito bem. Mas e o impacto no bolso, nos resultados financeiros? A pesquisa faz exatamente essa ponte, conectando o QE do líder e o clima que ele cria diretamente com o desempenho da empresa. E aqui está o pulo do gato. O clima organizacional não é uma coisa fofinha e abstrata. Fatores como flexibilidade,
responsabilidade, clareza, todos eles influenciados pelo estilo do líder, são responsáveis por quase 30% dos resultados financeiros, como crescimento de receita e lucro. É um impacto grande demais para a gente ignorar. E para quem gosta de números, a pesquisa de um psicólogo chamado David McClelland coloca isso em preto no branco de um jeito impressionante. Divisões que eram lideradas por executivos com alta inteligência emocional superaram as metas de receita em 20%. Em contrapartida, as divisões com líderes que não tinham essas competências ficaram 20% abaixo das metas. Isso dá uma diferença de 40 pontos percentuais. E o que explica essa diferença toda? O QE do líder. Então, chegamos à grande questão. A gente nasce com isso ou dá para aprender no caminho? A conclusão do Goleman talvez seja a parte mais importante de toda essa análise que estamos fazendo. E aqui vem a melhor notícia de todas. Ao contrário do QI, que é basicamente fixo ao longo da vida, as competências da inteligência emocional podem, sim, ser aprendidas e aprimoradas. Não é um passe de mágica, claro. Leva tempo, exige esforço de verdade, prática, mas os benefícios, tanto para a pessoa quanto para a organização, fazem o investimento valer muito, muito a pena. Para a gente fechar, que tal um momento de reflexão com essas perguntas? Elas são um convite para a gente olhar para dentro. O trabalho do Goleman nos ensina uma lição fundamental. A liderança de verdade não nasce só da mente, do intelecto. Ela floresce a partir da compreensão e da gestão das emoções, as nossas e a dos outros. Essa é a chave não só para o sucesso na carreira, mas para uma liderança que realmente inspira e que dura.